Olá, estudantes do 7º ano. Neste vídeo vamos conversar sobre coesão e coerência. Vocês com certeza já fizeram uso de algumas conjunções, algumas palavras que conectam as ideias dentro de um texto. Esses elementos conectivos, que nós chamamos de conectores, que fazem um encadeamento das ideias, produzem uma coerência e uma clareza no texto, fazendo com que o leitor consiga interpretar com facilidade. Então, são sobre esses elementos de coesão que nós vamos conversar ao longo dessa aula. Eu parabenizo vocês por estarem aí enriquecendo o intelecto de vocês, assistindo com carinho as nossas videoaulas. Espero que estejam realizando as atividades antes de verificar as correções, porque é esse processo de atividade mental sobre os enunciados que faz com que vocês se apropriem dos conceitos e façam as relações conceituais necessárias para a aquisição de novos saberes. Parabéns! Então vamos ver aqui quais são os objetivos? Percebam que nossos objetivos consistem em reconhecer o efeito de sentido decorrente do uso da pontuação e identificar os elementos de coesão no texto. Então vamos trabalhar um pouquinho também a questão da pontuação. Então, para começo de conversa, você lerá um trecho modificado da carta ao leitor, intitulado Vantagens e Desvantagens entre Livros Impressos e Digitais. Então, vamos fazer a leitura aqui do texto 1, pessoal, comigo aqui. Muitas vezes é até difícil acompanhar a tecnologia. A tecnologia está sempre evoluindo. A tecnologia está sempre trazendo novidades. Foi o VHS, vinil e celulares antigos. O livro físico ainda parece ser imbatível à mídia digital. A experiência sensorial trazida seria a vantagem, a preferência dos leitores de livros impressos? Seriam os livros digitais formas superiores de leitura? É relativo, depende da procura do leitor e é importante conhecer as vantagens e desvantagens do livro digital, do livro impresso e saber escolher. Então, para refletir, foi fácil ler o texto? 1. Explique. E aí, será que vocês tiveram facilidade em lê-lo? Em sua opinião, o que falta para conferir lógica, uniformidade e nexo ao texto? Então, a gente tem aqui um questionamento para reflexão, do porquê será que se apresentou várias vezes, por exemplo, a palavra tecnologia, houve repetição de palavras, e a gente sabe que vocês são orientados a cada vez que forem produzir uma redação, que forem elaborar um texto, evitar de utilizar repetidamente a mesma palavra ou a mesma expressão sem ter necessidade, Se não é necessário, se o texto vai ficar com clareza, mesmo que você não repita aquela palavra, então evite de repetir. Então sempre tem essa orientação. E de que forma que eu faço se eu preciso de repetir aquela palavra? Eu tento substituí-la por uma outra palavra parecida. Pode ser um pronome, ele, ela, pode ser ali uma outra palavra que dê o mesmo sentido e que faça com que o leitor entenda ao que eu estou me referindo. Então existem vários sinônimos que podem ser utilizados para fazer a referenciação a uma determinada palavra no texto sem que eu necessite de estar repetindo essa mesma palavra, porque do ponto de vista da estética linguística e da coesão, o texto não fica legal, se eu repito várias vezes, sem necessidade. Então é um pouquinho disso que a gente está refletindo aqui ao longo dessas discussões. Vamos agora ver o texto 2. Vamos ler aqui comigo. Muitas vezes é até difícil acompanhar a tecnologia, pois ela está sempre evoluindo, sempre trazendo novidades. Foi assim com o VHS, vinil e celulares antigos. Porém, o livro físico ainda parece ser imbatível em relação à mídia digital. Muito disso se deve à preferência dos leitores pelo livro impresso devido à experiência sensorial, mas seria apenas essa a vantagem dos livros impressos. E, por outro lado, seriam os livros digitais formas superiores de leitura? Tudo isso é relativo, depende do que cada um procura e por isso é importante conhecer as vantagens e desvantagens de cada um para saber qual escolher. Então percebam que algumas palavras aqui estão em negrito,
No texto anterior, a gente tinha a repetição da palavra tecnologia já na primeira frase, e aqui a gente tem a palavra ela substituindo tecnologia, né? Observem aqui no slide. Muitas vezes é até difícil acompanhar a tecnologia, pois ela está sempre evoluindo. Ao invés de escrever, pois a tecnologia está sempre evoluindo, eu substituo pelo pronome ela, me referindo à tecnologia, né? Então a gente tem aqui uma referenciação por meio de um pronome que substitui o substantivo tecnologia e que dá ao texto maior coesão, possibilitando mais clareza, certo? Assim fizemos com outras palavras ao longo do texto. Então vamos para a nossa primeira atividade. Vocês vão reler o texto 2 e anotar quais palavras são usadas para realizar substituições a fim de evitar a repetição. Além daquela que eu mencionei, né, da palavra ela substituindo tecnologia, que outras palavras são utilizadas ali para substituir substantivos, expressões, outras palavras e evitar com isso a repetição. Então o slide vai ficar disponibilizado para vocês lerem o texto e localizar aí quais são essas palavras utilizadas para substituir a fim de evitar as repetições desnecessárias. Então, um tempo significativo para conseguirem realizar essa atividade.
Então, pessoal, vamos retornar, né? Então, observem que para evitar as repetições no texto e atribuir a esse texto maior coesão, nós utilizamos algumas palavras para substituir outras. Então, na primeira frase, né, nós temos ali, muitas vezes é até difícil acompanhar a tecnologia, pois ela está sempre evoluindo. Esse ela se refere à palavra tecnologia, eu não preciso substituí-la novamente. Com isso, o meu texto fica com maior coesão, né? Se a gente observar aqui, nós também vamos encontrar mais momentos em que isso ocorre, né? Por exemplo, aqui na última frase, aqui, nós temos aqui, tudo isso é relativo, depende do que cada um procura, cada um o quê? Cada pessoa, cada leitor. Então, para eu não ficar repetindo aqui a palavra leitor ou pessoa, ou utilizar até mesmo essa palavra pessoa sem ter a necessidade, eu posso colocar cada um, e esse um a gente já sabe que se refere ao leitor, né, a uma pessoa. Também no final aqui a gente tem, né, terminando essa frase, tudo isso é relativo, depende do que cada um procura, e por isso é importante conhecer as vantagens e desvantagens de cada uma para saber qual escolher, né? Então esse qual se referindo ali qual o quê? Qual material a gente prefere ler, qual tipo de livro, se nós queremos o livro impresso ou o livro digital. Então nós temos essas palavras que são utilizadas para atribuir maior coesão textual, certo? Então se vocês responderam algo semelhante a isso, né, de repente tem outras palavras ali que também poderiam estar sendo utilizadas para substituir palavras ou expressões já mencionadas no texto, né? Então as palavras ela, ele, cada um e qual são algumas delas, né? Vocês podem ter mencionado outras aí, ok? Então, parabéns por terem aí respondido a essa questão e encontrado os elementos coesivos dentro desse texto. Vamos para a nossa segunda atividade aqui para fixar melhor. Algumas palavras ou expressões são usadas para retomar outras ou estabelecer relações e conexões entre palavras e partes do texto. Releia o texto 2 novamente e anote quais palavras ou expressões exercem nele essa função. Então, vou deixar vocês pensando um pouquinho sobre o nosso enunciado. A gente vai colocar aqui para vocês também um tempinho o texto 2, vocês vão dar mais uma relida, tá? E vão responder aí a nossa segunda atividade.
Retornando então, pessoal, observem, né, que nós temos aqui algumas palavras ou expressões que exerceram essa função, né, de atribuir ao texto maior coesão. Então, muitas vezes, pois, muito disso, tudo isso, assim, em relação a, porém, mas, e por outro lado, por isso, devido a, dos, e, para, a, pelo. Então, são algumas palavras que estavam, inclusive, em destaque no texto e que nos auxiliam a fazer com que o texto fique mais claro para o leitor. É para isso que serve a coesão, né? Além de evitar a repetição desnecessária de palavras, a gente usa esses conectivos para fazer com que o texto fique com maior coerência e mais clareza de ideias. Então, vamos para a nossa terceira atividade. Observem aqui o fragmento. E, por outro lado, seriam os livros digitais formas superiores de leitura? Tente ler a frase retirando o ponto de interrogação. Ela teria o mesmo sentido? Explique. E aí, mais um tempo para vocês resolver a terceira atividade.
Então, pessoal, observem aqui que se nós tirarmos o ponto de interrogação, como que vai ficar? Né? Será que vai manter o mesmo sentido ou vai mudar o sentido da frase? Né? Então, a pergunta é, tirando, teria o mesmo sentido? E aí a gente tem que explicar, né? Então, a resposta seria não. Por quê? Indicaria uma afirmação de que os livros digitais são formas superiores de leitura, não um questionamento. Né? Então, percebam que faz toda a diferença a gente utilizar o ponto de interrogação numa frase, num enunciado, para expressar uma ideia. A falta do ponto de interrogação aqui alteraria todo o sentido da frase. Né? Justamente a pessoa que escreveu aqui esse editorial, ele tem a intenção de provocar o leitor para uma indagação. Né? Ele está perguntando, será que os livros digitais podem ser considerados formas superiores de leitura, estabelecendo aí um comparativo com o material impresso? Né? Não é essa a ideia dele, até porque ele defende que vai depender da necessidade do usuário, da necessidade da pessoa, né? E das condições que ela tem também de ler o material digital ou o material físico impresso. Então, a resposta aqui seria não, né? Se a gente tira o ponto de interrogação, nós teremos uma frase afirmativa e não uma indagação, ok? Então, durante a aula, você realizou alguns exercícios de coesão. Mas você sabe o que é coesão? Então, observem aqui uma definição. Dá-se o nome de coesão à relação entre os elementos de um texto que garantem a organização das palavras nas orações, períodos e nos parágrafos, ou seja, em sua tessitura interna. A integração entre os elementos de amarração interna do texto é responsável pela coerência. Né? Então, a coesão são aqueles elementos articuladores que unem as ideias e permitem ao leitor atribuir sentidos ao texto. E esses sentidos, eles são intencionalmente pensados previamente pelo escritor, pelo autor do texto. Daí a importância dos elementos coesivos dentro de um texto, certo? Então, assim, a coesão faz a ligação, a amarração interna dos elementos do texto. Então, são palavras, orações, períodos e parágrafos aí nos quais nós vemos sendo utilizados os elementos de coesão. Já a coerência é o que faz com que o texto faça sentido para o leitor, conectando as ideias explícitas e implícitas do discurso. Então, nessa aula, nós reconhecemos o efeito de sentido decorrente do uso da pontuação e identificamos os elementos de coesão no texto. Eu espero que vocês tenham gostado de estudar coesão e até breve.